A gente tem que parar de achar que indicação de arquiteto só tem a ver com, o arquiteto vai ganhar alguma coisa. Sabe o que eu vou ganhar, gente? Na maioria das vezes eu vou dormir à noite. Paz. Eu vou dormir pacificada, falando assim, ó, nossa, eu sei que aquilo vai ser entregue. Eu acredito que o melhor de tudo é testar. Eu sei que pode parecer difícil falar assim, nossa, mas como que eu vou ter mais de um estágio e tudo? Mas se esforcem nesse sentido de testar coisas diferentes. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Zelotti. Começa aqui mais um podcast metropolitana diretamente da nossa sede em São Paulo. Temos sede também em Miami, Paraguai, Uberlândia, mas a sede em São Paulo fica aqui no Cidade Jardim Corporate Center, um local muito especial onde eu estou tendo a oportunidade no nosso estúdio de receber Natália Simões, da Estúdio NS2. Nath, que prazer te receber. Ah, é uma alegria estar aqui hoje, falar um pouquinho mais, né? Coisa que a gente nem gosta, mas é um prazer. Natália tem uma comunicação maravilhosa, ela fala rápido, mas ela é super clara, uma pessoa com uma personalidade muito forte e uma profissional brilhante que prestigia os nossos fornecedores, que prestigia sempre o Metropolitano. Então, eu, em nome de toda a equipe, eu agradeço todo esse prestígio, esse carinho, esse privilégio de estar com você e entender mais a respeito de quem é a arquiteta, da Estúdio, NS2, que faz acontecer. Quem é Natália Simões? Bom, Natália Simões é arquiteta, mas acima de tudo é filha do Carlos e da França, inclusive hoje é aniversário dele. Um beijo, pai, te amo. Mas eu não posso começar a contar essa história, a minha história, sem falar deles. Isso está muito casado com essa questão de por que que eu escolhi a arquitetura, né? Minha mãe cabeleireira, meu pai eletrotécnico, ambos de Pelotas, Rio Grande do Sul, então eu sou gaúcha, natural lá do interior do Rio Grande do Sul, Pelotas. E quando eu nasci, meus pais compraram um terreno. Com esse terreno, nascia um sonho e nascia eu também. E durante 12 anos da minha vida eu vi aquela casa sendo construída. Então pensa, 12 anos da sua infância, você vê pedreiro, você vê cimento, você vê a mudança, a transformação, né? E eu me recordo muito de vários pontos da obra, por exemplo, meus pais sempre tiveram muito em mente o que eles queriam e como ia ser essa casa. Tanto que quando eles terminaram o térreo, a parte onde seria a escada não foi concretada. Eles deixaram aberto porque um dia ia ter. Então, muito tempo depois, inclusive, eu descobri que eles tinham um projeto. Meu pai, por ser eletrotécnico, ele trabalhava na Enel do Sul, né, que era a CE, ele sabia mexer em CAD, ele fez um projeto e a partir dali que eles estavam tocando. Só que, dentre mudanças de pedreiro, o projeto sempre se manteve o mesmo, mas cada pessoa que ia lá dava uma ideia diferente, né? Eu me recordo que o meu irmão, eu sou a filha do meio, né? Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. E teve uma época que o térreo estava construído e eles iam começar a construir o segundo andar. E aí a pessoa que foi lá condenou o térreo, falou assim, ó, não é possível construir, vocês vão ter que fazer sapatas. E aí pensa, meu irmão, eu acho que ele devia ter uns 2, 3 anos, pequeno, e a casa cheia de buracos, para quem não Explica o que sabe, que é sapata. para quem não sabe o que são sapatas, gente, são buracos que precisam ser feitos para dar estrutura e sustentação para a casa, porque a casa não tinha fundação direito para ter um segundo pavimento. E aí eles furaram a casa inteira, de um lado ao outro, de cada parede, para fazer essa estruturação. E eu lembro do meu irmão pequeno, e a gente brincava nos buracos dessa construção. Uma vez caiu a chupeta dele lá num buraco e a gente lembra assim, ó, que era fundo, imagina, eu criança, botava a mão para baixo e pegava de tanta coisa que tinha que ser refeita. Então, assim, foram 12 anos, não só de uma construção, porque a gente sabe que construir ainda assim é caro, tem a parte de material, tem a parte de mão de obra, mas também, assim, muitos mudanças, né? Tipo, de clima, Rio Grande do Sul muito chuvoso e tudo mais, construíram uma casa do zero, né? E aí eu me lembro de um episódio que chegou um momento que a minha mãe deu um ultimato no meu pai. Falou assim, ó, ou você termina essa casa ou a gente vai se separar. Na época ele tinha um Golf, ele deu esse carro para a construtora e assim foi o meu primeiro contato com uma arquiteta.
E foi muito curioso, porque assim, essa moça chegou lá na nossa casa, ela olhou, ela fez umas anotações, e eu fiquei tipo, nossa, quem será essa moça? E eu lembro de ter 12 anos, 11 anos e ver com admiração aquela pessoa. Por quê? Porque foi uma pessoa que chegou lá e ela mudou o andamento da obra. Ela mandava nos pedreiros, ela organizava as coisas. E com a minha inocência de criança, para mim foi como se fosse uma fada madrinha, porque a obra terminou. E aí depois eu fui, com o tempo se passou, quando eu fui escolher a minha profissão, eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa na vida de alguém, no sonho de alguém. Porque foi isso, assim, foram 12 anos, e em um ela foi lá e terminou a obra. Eu falei, cara, gostei disso, acho que eu quero ser essa pessoa. Então eu comecei a pesquisar na época, fiquei em dúvida, é claro, entre engenharia e arquitetura, mas quando eu pensei que eu queria lidar com o sonho de pessoas, não teve outra, eu tinha que ser uma arquiteta. Ai, eu fico até emocionada, gente, é sério mesmo, sabe? Tô toda arrepiada aqui te ouvindo, Nath, porque é muita emoção por trás, o que gera um propósito, e hoje você é esse agente de solução na vida de outras famílias, né? Essa história que você está narrando, eu já vi N vezes acontecer. Uma família se desestruturar, casal separar por conta da obra. Uma obra sem planejamento, sem planilha de custo, sem o budget, né? Sem a verba adequada. Então, o arquiteto ele entra também para solucionar esse tipo de problema, né? Exatamente. E é muito interessante, porque eu lembro de entrar na faculdade e muita gente fala, ai, por que que você escolheu arquitetura? Aí entrava sempre aquele papo, ai, eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de ver as revistas, Casa e Jardim e tudo mais. E eu, por um tempo, eu me questionava, falava assim, nossa, eu sou péssima em desenho, sou muito ruim, gente. Eu não desenho uma flor, tá? Não é bom. Mas eu sempre fui atrás de solucionar de outra forma. Ou seja, eu era muito boa nos softwares. Então eu fazia um render como ninguém. Alguém precisava fazer alguma coisa? Natália fazia. Eu fazia 3D para os meus colegas, de tão boa que eu era. Mas ao mesmo tempo, eu olhava para a arquitetura de uma forma diferente. Por quê? Porque eu via além da estética. A arquitetura, para mim, sempre foi uma forma de solucionar problemas e prevê-los antes, né? Então, quando eu descobri que aquilo era arquitetura, que era uma vertente, né? Porque hoje arquiteto pode fazer outras coisas também, assim como tem gente que faz só a parte de decoração, mas eu sempre vi muito como um todo. Tanto que quando o estúdio surgiu, eu nunca vou esquecer do primeiro logo. Eram 3 bolinhas. Uma bolinha era um pincel, a outra bolinha era um carrinho de mão e a outra era tijolinhos. Por quê? Porque eu sempre percebi que uma coisa dependia da outra. Não adianta você ter a parte da beleza, do planejamento, sem você ter uma mão de obra especializada e sem você ter os materiais corretos para executar, né? Sim. Então, os primeiros esboços do estúdio já eram pensados nisso. Talvez naquela época, 10 anos atrás, era um sonho de uma jovem e que as pessoas falam: nossa, para que tudo isso? Fica só com a parte de projeto. Mas eu sempre acreditei que era um pedaço do todo e eu sempre quis fazer tudo. Sem dúvida alguma. Agora, hoje, me fala a respeito do teu escritório, qual é a tua estrutura? Você tem um número de projetos catalogados? Sim, hoje o Estúdio NS2 tem 867 projetos já executados. Mentira, ninguém tem essa conta. Eu já Temos, perguntei para 20.000 arquitetos, ninguém sabe esse número, sim, Nath. e o projeto número 1 foi a casa de praia dos meus pais. Olha. 2017, ano que vem fazem 10 anos. Então, eu sempre fui boa com os números, sempre gostei de seguir. Pensei em até dar nomes, tipo Projeto 1, Recanto dos Gaúchos, Projeto 7, Recanto do Guerreiro. Só que aí começou a chegar 20, 30, e eu falei, cara, não vou ter Não dá nome mais. suficiente, né? E foi até uma coisa curiosa, porque conforme o escritório crescia, a gente encontrou, né, um nicho que a gente se identifica muito e trabalha muito em cima dele, mas a gente começou a adotar cada vez mais número, por quê? Porque acontecia de casais ter o mesmo nome. Aí, tipo, o projeto da Roberta com o André. E aí tinha outro casal, Roberto e André. Ah, pronto. Não dava, era o Pode confundir. 820 e o 540. Pronto. Então, Show. dentro do nicho arquitetura e design, você ainda tem Um um subnicho. subnicho. Exatamente. Hoje a gente trabalha com apartamentos na planta. Apartamentos na planta. Exatamente. Oba! Já estamos fazendo o projeto para 2030, hein, gente? Então, assim, É. a gente trabalha com antecipação, né, Ana? Qual que é a ideia? Eu comprei um apartamento na planta em 2019. Já tinha o estúdio nesse 2, a gente devia estar ali pelo projeto 30, 40 mais ou menos.
E a gente fazia bem amplo nessa época, projeto para casa, projeto para comercial, não que a gente não faça hoje, mas o que que acontece? A gente está vivendo um momento de verticalização da cidade. Cada vez mais a gente vê que a cada esquina tem um prédio, tanto que eu brinco, sem trabalho não vamos ficar, porque cada vez mais a gente tem o quê? Prédio subindo. Só que eu vivenciei essa espera de 3 anos. E aí eu ficava pensando, cara, o que que eu vou fazer nesses 3 anos? Não tenho apartamento, tenho uma planta da construtora que eu acho que assim não resolve o que eu preciso para morar, para minha estrutura, para o que eu sonho, e ao mesmo tempo eu tenho uma antecedência. Vou começar a me planejar. Então eu comecei a me organizar, o que que eu queria fazer, fiz o meu projeto, e foi no momento que eu falei, cara, isso precisa ser dito para as pessoas, porque às vezes a pessoa pega e joga na gaveta. Ai, daqui a 3 anos eu penso nisso. E aí, quando chega a chave, que foi o que começou a acontecer, pessoas começaram a procurar a gente, eu quero o projeto, mas eu tô com a chave. E aí perdi um pouco desse timing, da organização, de saber o que precisa ser feito, porque vira uma emergência. Então a gente começou a focar nesse nicho de falar assim, olha, quanto antes você começar a se planejar, melhor. Porque aí você vai poder saber o que você vai fazer, a quantidade de materiais que você vai precisar. E a partir dessa minha experiência, a gente começou a ofertar, a gente desenvolveu um produto, que é um projeto voltado para as pessoas que estão nesse momento, que significa não necessariamente é um projeto de execução, porque você não vai executar agora e pode ser que você mude de ideia também, mas isso já vai ser como que eu posso dizer? Já vai ser um início de por onde você vai começar, o que você vai caber, porque é isso, a pessoa compra um apartamento na planta, a primeira coisa que ela faz é começar a fazer um enxoval, mas nem sabe qual é o tamanho da cama que vai caber. Aí imagina, compra um enxoval pra uma cama queen, não cabe a cama queen, vai ter que ser casal, joga fora todo o enxoval. Então, assim, foi a partir daí que a gente resolveu focar em apartamentos na planta. Não significa que a gente não faça outros projetos, mas hoje todo o nosso marketing é voltado para esse momento e para esse público. Mas é muito bom, você focou, né, é um nicho do nicho, de fato. E qual é o teu diferencial competitivo ou diferenciais competitivos, uma vez que os outros escritórios, né, um pouco mais generalistas, também, né, têm a especialidade apartamento na planta. Como é que você se diferencia da concorrência? Bom, eu acho que, primeiramente, por conta de 800 projetos, a gente já viu muita coisa acontecer. A gente, além de fazer projeto, a gente também faz vistoria da construtora. A gente já conhece o histórico de algumas construtoras. Então, muitas pessoas ficam, mas como que vai ser o apartamento? Por a gente já ter uma amostragem muito grande, a gente já tem ideia do que vai ser entregue, onde vão ter pontos de tomada, por histórico de construtora. Pra você ter noção, já vi ralo na parede. Já vi. Quando eu cheguei na vistoria, eu falei, por que construtora? É só para não fazer fogo no banheiro. Aí toda a infraestrutura era terrível. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é esse, a gente tem experiência. Então, hoje eu posso tranquilamente pegar a sua planta e falar assim, ó, dá para fazer isso, não dá para fazer isso aqui o condomínio não vai deixar, isso aqui talvez vai deixar. Então, você vai sair muito mais preparada. Além, é claro que eu acredito muito que a gente tem um serviço completo. A gente focou muito nisso, em acompanhar o cliente durante essa jornada, porque o projeto é só o primeiro passo. Depois disso, a gente vai para a obra, a gente vai para a parte de planejamento. Então, a gente hoje tem uma estrutura para oferecer para o cliente desde o projeto. Ele, inclusive, já consegue começar a pagar a reforma dele com a gente. E a gente também tem a nossa loja de revestimentos, que é a Versan, que eu tenho em conjunto com meu esposo. Maravilha, Nath. E esse briefing com o cliente do apartamento que chegou ali no teu escritório, como é feito esse briefing? Ele é um briefing muito aprofundado no estilo, você tem ferramentas para isso, você acaba descobrindo coisas que nem ele mesmo sabe. Como é que funciona? A gente acredita que uma boa conversa resolve muita coisa. Então, o primeiro contato que o cliente tem com o escritório, né, que depois que ele fecha tudo, a gente tem um grupo no WhatsApp, e a partir dali ele vai mandar as famosas pastinhas do Pinterest. Quem não tem ali essas 1 milhão de referências? Toda vez que eu falo isso numa reunião, abre o sorriso da pessoa e você quebra a objeção na hora. Por quê? Porque a gente sabe que quando ele compra um apartamento, ele já começa a sonhar. Então, qual é o primeiro passo? Trazer essas referências. A gente manda um questionário para ele mais técnico. Por quê? Para botar ele na realidade. Você quer tanque, quanto você quer gastar e tudo mais. E aí é na reunião de briefing, que é uma reunião online, a nossa reunião de briefing é o primeiro contato online. Qual que é o treinamento do meu time? É você mostrar para o cliente, perfeito. Essa imagem do Pinterest é linda, mas esse orçamento não conversa. Então a gente tem que chegar no meio termo.
que a gente vai talvez abrir mão, o que a gente vai deixar para um segundo momento. Então é uma conversa muito franca. Hoje a gente atende muita gente que é o primeiro apartamento, que está saindo do aluguel, ou que é o apartamento do sonho. Essa galera do sonho é perfeito, porque assim, eles já estão mais estruturados. Mas muitos dos nossos clientes, como é o primeiro imóvel, eles não têm nem noção de quanto custa uma reforma. Então é nesse momento que a gente tem que ser um pouco realista e falar, vamos sonhar, mas com alguma ideia. Claro, a gente pretende que daqui a 3 anos as coisas estejam melhores e você esteja num trabalho incrível, ganhando 5 vezes mais, amém. Mas a gente precisa também trabalhar com a realidade que 5 anos para frente as coisas também vão encarecer mais. Então, nesse caso, a gente foca muito no quê? Entender as necessidades, entender o dia a dia hoje, e aí entra aquela questão, pô, Nath, mas daqui a 3 anos o dia a dia dele muda. Mas tem coisas que vão se permanecer. E quando a gente faz a vistoria da construtora, é um momento que a gente vem de novo com o projeto e fala, ainda tá assim? Ainda tem esse desejo? Então, por isso que é um acompanhamento. O cliente que fecha com a gente, ele vai ficar com a gente esses 3 anos. Vai mandar foto da torre subindo, então a gente cria um laço, cria uma relação. Então, o nosso papel é sempre entender as necessidades do que ele precisa, a pretensão de investimento e colocar ele no mundo real, que é quando vem a versão 1 e a planilha financeira. Nath, e me conta como os processos internos, né, no teu escritório, a escolha dos fornecedores, que isso é muito importante. Você é exigente, fica ali em cima, acompanha tudo de perto? Hoje eu tenho um time, não faço mais projeto, eu fico mais na parte de gerenciamento. Sim, hoje eu olho para a Natália de 5 anos atrás e falo, nossa, quanto a gente evoluiu. Hoje eu vejo que eu não sou mais só a arquiteta, eu sou a empresária. Então a gente gere um escritório, que muitas vezes isso não é ensinado na faculdade, né? Mas foram criados processos para que a gente conseguisse replicar essa excelência de que quando o cliente está na mesa comigo, ou está na mesa com a Duda, está na mesa com a Jessie, que são as minhas arquitetas, ele se sinta com essa mesma experiência. E eu acho que esse foi um dos sentimentos de quando eu criei o estúdio. Sempre foi o estúdio, porque nunca foi o escritório da Natália. Eu sempre vi essa empresa como uma coisa muito maior. Então, ao mesmo tempo que a gente crescia e que a gente escalava a quantidade de projetos, hoje só é possível fazer esses 100 projetos, 60 que seja por ano, por conta de time. Então, eu sou muito grata pelas pessoas que eu tenho hoje. E a partir disso, a gente vem modelando e trazendo cada vez mais melhorias com o time, com as vivências, com as experiências dos clientes. Porque hoje a gente já está vivendo um ciclo de quem fez 3 anos atrás está recebendo as chaves agora. Então, a gente já tem alguns feedbacks de, pô, isso aqui naquela época a gente não fez, mas agora acho que vale a pena a gente fazer. Então, é uma coisa muito viva, porque a gente está sempre testando, a gente está sempre fazendo coisas novas. Então, eu creio que essa nossa construção do estúdio, ela vem durante esse tempo todo que a gente vem testando, modelando e melhorando. E a melhor parte, todas as atualizações que tem, os clientes de trás, quando eles voltam para a vistoria, eles recebem. Então, seja um render diferente, que agora está mais com IA, com tecnologia, ou então, por exemplo, a gente anteriormente não fazia planilha quantitativa, agora a gente faz. Então, todos os clientes que já fecharam naquela época, quando eles voltam, a gente faz essa adaptação. Então, é um ciclo, né? A gente acaba sempre atualizando tudo que a gente vem construindo. E a indicação dos fornecedores, quão importante é nos seus processos? Cada vez mais a gente percebe que a mão de obra tá escassa, primeiramente dizendo. Hoje eu trabalho com uma equipe fixa pensando em obras, e claro, a gente não faz nada sozinho. Uma obra tem muitas pessoas envolvidas. Infelizmente, as pessoas acham que o arquiteto é a única pessoa responsável por toda a mágica da obra, igual eu com o meu sonho de infância, né? Nossa, ela resolveu tudo, mas tinha gente, tinha equipe, tinha fornecedor. Então, hoje eu conto com muitos parceiros, seja de marmoraria, seja de móveis planejados, todos do Metropolitano, claro. Por quê? Porque a gente precisa contar com pessoas que estejam ali do teu lado, né? E essa semana, inclusive, uma colega minha, Janaína Medina, ela postou uma coisa no Instagram que eu achei maravilhosa. Ela falou assim, gente, a gente tem que parar de achar que indicação de arquiteto só tem a ver com, o arquiteto vai ganhar alguma coisa. Sabe o que eu vou ganhar, gente? Na maioria das vezes eu vou dormir à noite. Paz. Eu vou dormir pacificada, falando assim, ó, nossa, eu sei que aquilo vai ser entregue. Eu já tive clientes, Ana, que, tipo assim, fechou um móvel com um cara que um mês depois estava no Celso Russomano. Meu E Deus. aí, pensa assim, ó, eu fui na loja, nem fui eu que indiquei, e eu fiquei mal.
Por quê? Porque a gente está junto com aquele sonho, com aquela construção do cliente. Então pensa comigo assim, ó, quando a gente pega e traz para o cliente para a mesa um prestador, um fornecedor que seja da nossa confiança, é justamente nesse ponto. Porque a gente já tem uma relação, porque a gente já confia. Para você ter noção, a Criare Brasileira, a gente já está há 5 anos junto. Quanto a gente já riu e chorou junto. Mas o que, que é isso? É parceria. É eu ligar para lá e falar, Zacarias, então, você lembra aquela prateleira que você disse que não ia dar certo? E eu falei, eu quero? Não deu, né? Então, manda outra para mim. E ele vai mandar. Por quê? Porque a gente tem essa parceria, a gente tem essa relação. Então, mais do que fornecedores, são parceiros. Né? Então, eu acho que o principal é isso, a nossa tranquilidade, de que a gente está conduzindo o cliente, porque, por exemplo, aí você vai dizer, nossa, Natália, 800 projetos, você faz 800 obras? Não faço. Mas quando eu dou um projeto para o meu cliente, eu tenho a responsabilidade de dizer, ó, eu tenho esses parceiros, você pode ir atrás deles tranquilamente, de olhos fechados, eu confio. E essa é a parte boa da gente ter equipes, né? E até aproveito o momento para rasgação de véu, vamos dizer assim, né? Mas eu falo que iniciativas como o Metropolitano são cada vez mais importantes para nós arquitetos, porque assim, a gente não conhece tudo. E cada projeto novo traz uma necessidade nova, seja de um parceiro novo, e aí você vai para onde? Vai para o Google pesquisar? Não dá. Então é nesse momento que a gente vai lá no site, dá uma pesquisada, fala, tá precisando de uma automação, quem que eu vou escolher? Ah, tem esse aqui, legal. Liga pra Kelly, oi Kelly, então, tô precisando de tal coisa, você sabe o que é? Porque é isso, ninguém faz sozinho uma obra, é ilusão você achar que você vai comandar uma coisa sozinho, o que é utópico, não existe. Bom, você acompanha o nosso crescimento aqui em São Paulo e você sabe que estamos indo a passos largos, na nossa reputação, mas com muito cuidado, com muita cautela na escolha dos nossos parceiros, dos Sim. nossos fornecedores, porque nós entendemos que, para vocês, arquitetos, o mais importante é realmente a paz, né, a leveza no coração de que o seu cliente teve o melhor daquele fornecedor, né? O resto, passa a ser segundo, terceiro plano. Então a gente realmente foca em ter parceiros que façam sentido, que sejam relevantes, que estejam alinhados às mais exigentes expectativas dos nossos arquitetos, porque eu sei, que tudo acaba recaindo sobre vocês, a responsabilidade é grande, né, Nath? Com certeza. E a gente se sente responsável também, né? Por mais que seja uma obra. Uma vez aconteceu, nem sei quem que era, mas do cliente achar alguém que se por algum motivo eu seguia, fechar com essa pessoa e depois me ligar, falar, eu comprei com um cara que você me indicou. Eu falei, eu te indiquei. Você segue ele. Eu falei, não, não indiquei, não. Eu já deixei de seguir nesse mesmo dia, fiz uma limpa. Por quê? Porque a gente é uma autoridade, né? Até Quando seguir, né? Olha só, gente, Uhum, tem que atenção tomar aí. cuidado nisso também, gente. Se Verifica quem vocês estão seguindo. Às vezes se a pessoa resolveu. nunca ouvi falar de algo parecido, Uhum. Natália também tem dicas aqui pra gente. Toma cuidado com os fornecedores que você segue, porque o seu cliente pode achar que você é amiga dele, que você endossa, chancela o É, trabalho dele. Muito bom, exatamente. Até Nath. de curtir tudo isso. Hoje em dia a gente está vivendo numa época que é tudo não só globalizado, mas tá ali. Aparece quem curtiu, quem repostou, aí fala, que legal, ela Sim, curte. Então, ela conivente. conhece. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Sim. Aconteceu uma vez para depois nunca mais já seguir todo mundo, só minha família. Me fala do teu processo criativo, da tua criatividade, como ela é despertada, aflorada, viagens, repertório, como é que você se abastece? É importante a gente sempre estar atualizado, né? Eu brinco, gente, sai do Instagram, tem tanta coisa linda, tanta vida acontecendo. A gente mora em São Paulo, uma cidade tão maravilhosa, cheia de tantas coisas, né? Mas eu gosto muito de ler, eu sou uma pessoa mais reservada. Eu fico muito em casa, gosto de ler, gosto de séries, mas eu gosto muito também das experiências. Acho que ajuda muito a gente ter essa troca com outros arquitetos, principalmente. Eu acho que, graças a Deus, a gente vem vivendo um momento muito feliz da arquitetura, que antigamente tinha essa questão de, ai, meu concorrente, cara. É tão grande a cidade, vamos pensar só em São Paulo, é tão grande, tem projeto para todo mundo. Sim. Tem projeto para todo mundo, tem cliente para todo mundo. E quando a gente vem para esse sentimento, eu gosto muito de dizer isso, inclusive, o projeto é do cliente. Então, eu preciso entender o cliente e o que ele gosta, para que desta forma eu consiga trazer para ele a solução dentro
daquele envelopamento do que ele queria, né. Então, assim, a gente tem projetos muito diversos, desde tijolinho com cortininha de vó, até ali a sala das Kardashian sem nada, tudo branco, tudo cinza. Então é muito de cada pessoa, sabe. Então a gente está sempre conversando com clientes, entendendo clientes. Eu acho que é muito bom viajar também, conhecer outras culturas, conhecer outras cidades, outros países, né. Eu fui muito feliz, conheci Las Vegas, casei em Las Vegas, inclusive. Ah, que Então, legal. assim, cores e tudo mais, mas também não adianta nada eu ter essa personalidade e querer imprimir a minha personalidade na casa de uma pessoa que depois vai morar e vai mudar tudo. Que eu acho que é uma das grandes frustrações que a pessoa que eu vejo colegas falar: "Nossa, eu voltei lá para tirar foto, estava tudo fora do lugar". Mas claro, você não fez projeto para casa dele, você fez para você. No seu É gosto. do seu gosto, então se ele não gosta do copo aqui, ele vai botar aqui, não adianta você fazer a foto aqui, só vai ficar bonito na foto, depois vai embora. Então a gente sempre se baseia muito no outro. Eu acho que uma das pegadas muito importantes do estúdio é essa. Por mais que a gente traga o teórico, a gente fala, ó, isso é bom por isso e isso é ruim por isso. Você ainda quer isso? Então, bora. Nath, a faculdade ela não prepara o profissional para o mercado de trabalho. O que você tem a dizer, com toda a sua bagagem, uma dica para quem está saindo da faculdade, está estagiando, está começando a carreira? Eu acredito que o melhor de tudo é testar. Eu sei que pode parecer difícil falar assim, nossa, mas como que eu vou ter mais de um estágio e tudo? Mas se esforcem nesse sentido de testar coisas diferentes. Eu, na minha época, eu trabalhei com banco de estágio, eu fiz supermercado, eu fiz, como que chama aquelas coisas? Shopping. E aí, quando eu fiz interiores de casa, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Mas eu só posso dizer hoje que eu não faria um banco porque eu testei, porque eu trabalhei para uma empresa que fazia bancos. A gente fazia agência, fazia tudo, eu era estagiário. Então a melhor coisa que tem é você testar. Testar, estar aberto a experiências, não ficar só querendo aquele estágio dos sonhos de tipo, nossa, eu quero estagiar só fazendo design de exteriores. Beleza, talvez esse seja o fim. Mas se você se descobrir, são 5 anos. Então, se fosse uma coisa que eu pudesse dizer, é testem. Testem, vão atrás de coisas diferentes. Eu quase passei num de posto de gasolina, sabia? Eu nem sabia que arquiteto fazia posto de Também gasolina. não. Pois é, fazia. Mas eu não passei nesse estágio, mas eu me inscrevi. Então, assim, é nesse sentido. Às vezes a pessoa quer só estagiar para aquilo que ela já está inclinada. Nossa, eu quero fazer escritórios, eu quero fazer isso. E às vezes existe um mundo tão grande que você pode se encontrar muito mais. Então, testar eu acho que é um bom caminho. Agora, Natália por Natália, eh, por trás do escritório, a essência da arquiteta, você, como mulher, como esposa, quem é a Natália Simões? A Natália é uma sonhadora que acredita que a arquitetura pode ser para todos. Principalmente pensando de que quem mais precisa da arquitetura são as pessoas que têm os espaços menores, que precisam ser muito mais pensados do que realmente aqueles espaços tão grandes, né. Então, eu acredito muito que a arquitetura ela tenha que ser usada como uma ferramenta de transformação, que ela possa ser feita isso. E se eu tenho um sonho, sem sombra de dúvidas, é isso, que as pessoas vejam mais o trabalho de um arquiteto, não só na parte estética, mas principalmente na parte de estar ali do teu lado, alguém que vai estar cada vez mais te ajudando a entender o seu espaço. A gente veio de uma pandemia que muitas pessoas olharam para dentro de casa e falaram: "Meu Deus, eu moro aqui". Então eu acho que é um momento de cada vez mais a gente valorizar esses profissionais que estão aí para nos ajudar a pensar nos espaços e a ver coisas que talvez as pessoas não estão ali com o olhar sensível para enxergar. Natália Simões, eu só tenho a te agradecer neste momento, nesta tarde, porque estar com você, Nath, é sempre uma troca maravilhosa, é uma troca muito grande. Você é sempre expansiva, alegre, comunicativa, nos encanta, né? Se doa, uma comunicação fluida, sempre com coisas importantes a dizer. Então, eu te agradeço demais essa entrevista, agradeço a tua participação no Metropolitano, por prestigiar os nossos fornecedores, né, super exigente, Uhum. mas ali sabe que realmente, né, nós escolhemos e prezamos muito por, ter parceiros que estejam alinhados às expectativas de vocês como profissionais, então
Eu só tenho te agradecer, por dividir a sua história conosco e em nome de todos aqui do Metropolitano, muito obrigada por nos prestigiar, os nossos eventos, o nosso escritório e, acima de tudo, os nossos parceiros. Ai, muito obrigada, foi um prazer vir aqui e falar um pouquinho mais da minha história para vocês. Foi um ótimo convite. E essa foi Natália Simões, da Estúdio NS2. Eu espero que tenha gostado. Até a próxima.